al-Akrib, al-Akribiyya, al-Akribiyya, que são os mais próximos. As pessoas, que vem da palavra Karib, Karib é próximo em árabe, então, os mais próximos, os mais chegados. E no Corão tem muitas menções a esses termos que depois vão ser entendidos e interpretados como tradições que vão dizer, olha, tá vendo? No Alcorão estava escrito que essa é a família, então eu faço parte, então eu tenho certos direitos, né? Bem, vamos lá. Uma curiosidade que eu encontrei hoje na internet, quando eu estava buscando ali, montando um pouco esse curso, né? Essa manchete do dia 16 de novembro, dando conta que um advogado saudita diz que a mesquita de Al-Aqsa não é em Jerusalém. Ela não é em Jerusalém, ela é na Arábia Saudita. Bem, isso não é a tradição islâmica, é uma controvérsia, né? É alguém, nos dias atuais, dizendo isso. Obviamente, já teve muita resposta dura em cima desse depoimento dele, e a gente vai tentar entender, a partir dessas guerras e do conceito de Ahl al-Bayt, onde que se encaixa essa manchete do dia de hoje, tá? Do dia 16 de novembro de 2020. Bom, eu acho que eu já tinha mostrado para vocês no encontro passado a família, né? A tribo dos Quraysh. Na tribo dos Quraysh você tem os clãs dos Hashimitas, do Abd Shams e do Azad. Depois você tem, vamos dizer assim, os descendentes de Abdul Muttalib, que é o avô do profeta Maomé, e você tem, essencialmente, grosso modo, né, os Umaídas, que são também da tribo dos Quraysh, mas que não estão ligados propriamente ao petit comité da família do profeta, avós, tios, primos, né? E aí vem a história, afinal de contas, o que é a família? Ou, como diz no Corão, os mais próximos. Quem são os mais próximos? Seriam os mais próximos os Quraysh? E aí engloba toda essa turma. Seriam os mais próximos apenas os descendentes de Abdul Muttalib? Seriam apenas esse grupo aqui que está à esquerda do vídeo. Ou alguns dizem até que não. Olha, a família são os descendentes do Ali e da Fátima, que é a filha do profeta Maomé. Bom, vamos aqui só retomar um pouco a história do profeta Maomé, filho do Abdullah, que faleceu quando o profeta era muito pequeno. Depois ele foi criado pelo avô, mas também o avô morreu quando o profeta era muito jovem. Ele acabou sendo criado pelo Abu Talib. E o primo dele, que era mais novo que ele, que era o Ali ibn Abu Muttalib, acabou se casando com a filha do profeta Maomé, que é a Fátima. Muito importante, a Fátima. Ela é ela é a filha do profeta Maomé, e com a Khadija, que também era da tribo dos Quraysh. Khadija, ela na tradição islâmica, ela era uma mulher mais velha que o profeta. Ela se casou com alguém mais jovem, né? Era uma viúva muito rica, e que já tinha lá o seu comércio e tudo mais, um símbolo da mulher independente, vamos dizer assim, naquela altura, tá? Embora e ela é até considerada, talvez, por um certo feminismo islâmico, como um exemplo de uma mulher independente e tudo mais.
muito embora o profeta não teve filhos homens com a Khadija, né? Então tem a Fátima, e é através da Fátima que vai ser que a herança do profeta vai se dar, e isso acaba sendo um problema, porque ele não teve filhos homens. Acaba sendo um ponto de discussão. O que eu quero dizer em algum momento, alguém vai falar, olha, o tio, o Alabás vai falar, o tio é mais importante do que a filha, porque a filha é uma mulher. Simples assim, né? Muito bem. Então, em princípio, o Ali e a Fátima tiveram alguns filhos, entre eles o Hassan e o Hussein, que são personagens também absolutamente importantes. E como todos os homens naquela época, eles tinham várias mulheres, e ele teve outros filhos com outras mulheres, entre eles o Muhammad ibn al-Hanafiya, que vai ser um outro personagem importante mais adiante, tá? Bom, eu não falei muito dos Umaydas aqui, do Muawiyah, que vai ser também um personagem fundamental. Ele vai se tornar o primeiro califa da dinastia Umayda, e a gente já vai ver isso mais adiante, tá? Eu trago essa imagem para vocês de elefantes sendo atacados por pássaros, né? Os elefantes, por incrível que pareça, muitas guerras naquela época eram travadas com elefantes. E tem até guerras entre os gregos, né? Os dois impérios gregos, os Seleucidas e os ptolomaicos, que digladiavam e dizem que tem uma guerra, que foi a única guerra, ou a primeira guerra entre elefantes africanos e elefantes indianos, travadas ali na região de Rafa, onde é faixa de Gaza hoje. Mas essa história é a história de um que está no Alcorão, é a história de um rei Abraha, que era um governante etíope, que teria ido com seu exército de elefantes atacar Meca. E, obviamente, como você vai se defender de um exército de elefantes ali, então as pessoas teriam evacuado Meca, saído da cidade, esperando toda a destruição, quando, de repente, uma onda de pássaros, uma horda de pássaros voando, cada um carregando umas pedras, soltaram as pedras em cima ali dos elefantes e derrotaram, mataram todos os elefantes e todo o exército do Abraham. Por que eu trago essa história aqui? Primeiro, essa história é uma história que é contada no Alcorão, na Sura Al-Fil, o elefante. Tem uma sura que fala, olha, vocês lembrem-se de como o que Deus fez com o exército de elefantes, né? Essa história ela é anterior ao Islã, né? Mas ela é contada no Alcorão. E o interessante, alguns aspectos interessantes, é que o termo Ar-Rahman, que é o misericordioso, é um dos nomes de Deus, já era usado ali e aí encontraram, enfim, isso é arqueologia, enfim, encontraram inscrições comemorativas dessa expedição mencionando o Ar-Rahman, muito antes do Islã. E existe também um outro profeta contemporâneo ao Muhammad, que chamava-se Musailima, que era da tribo dos Banu Hanifa. E ele também se intitulava Rasulallah, o mensageiro de Deus. E ele falava em nome de Allah Ar-Rahman, o misericordioso. Isso, então, é para dizer, voltando um pouco no tempo, para dizer que as coisas não nascem do nada, né? E existia muitos profetas na Arábia, na Península Arábica, profetas do monoteísmo, assim como na época de Jesus existiam diversos os chamados falsos messias, né? na Palestina, enfim.
Talvez, se o Musailima tivesse sido bem-sucedido, a história teria sido outra, mas quem foi, vamos dizer, o bem-sucedido e conseguiu levar adiante o monoteísmo foi o profeta Maomé, Muhammad, né? Bem, a gente também tinha comentado sobre os Rashidun, que eram os primeiros califas, os chamados corretamente guiados, porque eles eram companheiros do profeta Muhammad. Então, Abu Bakr, em 632 até 634, o Umar, de 34 a 44, o Uthman, de 44 a 56, e o Ali, que é o primo do profeta e o genro do profeta, de 656 até 661, quando ele é assassinado. O Uthman também é assassinado, o Umar também é assassinado. O único que não foi assassinado aqui foi o Abu Bakr. Tá? Aqui, deixa eu só ver aqui, muito bem. Então, quando morreu, primeiro o Ali, ele entendia que ele deveria ser o sucessor do profeta Maomé. Existe toda uma tradição posterior ao Corão que diz que o profeta Maomé teria declarado que o Ali era o seu sucessor, de alguma forma, né? Mas existem suras ao Corão, existem interpretações que dizem que deveria ter sido Ali, mas acabou não sendo. É também importante lembrar que existia uma tradição tribal árabe, e nessa tradição não era muito comum você ter uma dinastia. O fulano é filho dele, então ele é o sucessor. Não, era bem democrático. Eles faziam uma assembleia e elegiam, eventualmente, o mais velho, o ancião, para que fosse o sucessor. Então, o Abu Bakr assumiu esse primeiro papel, depois foi o Umar, o Uthman, e aí, quando o Uthman foi assassinado, o Ali foi escolhido como o califa. Mas essa é uma história muito simples de algo que é mais complexo. O Ali, para cada um desses califas, existia a chamada baia, que é o juramento de fidelidade. Então, as tribos iam lá e falavam: muito bem, eu declaro fidelidade a você, Abu Bakr. O Abu Bakr assumiu, e essa fidelidade é válida para você. Se você morrer, acabou. Aí a gente tem uma nova conversa. Tanto que várias tribos deram o baia para o Muhammad, e depois que o Muhammad morreu, as tribos simplesmente se dispersaram e falaram: bom, agora acabou, né? E o Abu Bakr ele teve que fazer um retorno às tribos, conhecido como as guerras de Ridda, que eram guerras da apostasia. Essas tribos deixaram de acreditar no Muhammad, deixaram de acreditar no monoteísmo, enfim, voltaram a acreditar nos seus deuses, cada uma com seu deus. E o Abu Bakr, então, ele fez toda essa percorreu ali, não ele, mas os seus soldados, o Khalid, como que era o nome do soldado? Enfim, o general, Al-Walid, um general dele que foi, enfim, reconverteu as tribos e retomou o baia, né? Quer dizer, essas tribos declararam lealdade ao Abu Bakr. E assim foi com o Umar, assim foi com o Uthman. E quando o Ali assumiu, nem todo mundo declarou o baia. Em inglês eles chamam, eu estou mais acostumado a ler em inglês esse termo, oath of allegiance, mas é o juramento entendo que seja um juramento de fidelidade. É como se, por exemplo, no Estado Islâmico que a gente teve agora em Raqqa, na Síria, o Daesh, eu me lembro que teve um dia que na Nigéria, aquele grupo Boko Haram, que não tem nada a ver, está do outro lado né?
foi lá e declarou lealdade ao Estado Islâmico. E várias vezes tem pessoas individuais declarando, faziam aqueles filmes, né? Eu declaro lealdade ao Estado Islâmico, ia lá e, enfim, matavam algumas pessoas. Enfim. Então, é exatamente disso que nós estamos falando, de declarar a lealdade, o juramento de lealdade é uma das coisas, um dos aspectos mais importantes desse período inicial do Islã. Muito bem. Então, o Ali estava lá na cidade de Medina, depois ele acabou se mudando para Kufa, e ele, lá em Kufa, falou, então eu sou o califa, e existiam outros dois candidatos. Um deles era um governador que tinha sido enviado pelo Uthman para a Síria, e era um parente do Uthman, diga-se de passagem, nepotismo, mas, enfim, ele foi enviado, o Muawiyah foi enviado para Damasco, que era uma cidade que já existia antes do Islã, né? Foi conquistada pelo Islã, e ele falou, eu não vou declarar lealdade ao Ali, porque eu acho que o Ali está envolvido no assassinato do Uthman. Essa que era o claim, tá? Esse foi o motivo. Deixa eu só passar rapidinho, eu volto ali, eu vou voltar, talvez a ordem não tenha sido boa. O motivo aqui para a primeira, que seria a Batalha do Camelo em 656. A primeira batalha chamada a Primeira Guerra. A Primeira Guerra dessa guerra civil no Islã, né? Aí entra o conceito do Ahl al-Bayt, que é muito semelhante. Bait é casa, tanto em árabe como em hebraico. Bait é então, o povo da casa. É muito semelhante ao conceito que a gente tem das casas reais na Europa, né? A casa dos Bourbons, enfim, dos Hohenzollern, ou sei lá, seja lá quem for. Habsburg, por exemplo, é uma das principais, né? Enfim. Então, uma coisa também que, quer dizer, existe o mainstream, a tradição diz que é o seguinte: olha, o Maomé morreu, né? E alguns pequenos conflitos aconteceram e acabou que o Ali virou califa, foi assassinado e pronto, né? E teve uma cisão e uma desunião. Mas a verdade, ou talvez os estudos mais recentes, mostra que em cada lugar ali da Península Arábica, não é que você tinha um califa, você tinha um amir, um comandante, o que eles chamam de amir, desculpa voltar e voltar, al-Muminim. Amir al-Muminim é o comandante dos crentes, né? Muminim vem a palavra amém, eu acredito, né? Eu creio. Muminim tem a mesma raiz de amém, né? E amir é comandante. Então você tinha a ordem não ficou muito boa, vou voltar aqui já no Ahl-Bayt. Você tinha então o seguinte: a esposa do profeta Maomé com um companheiro do profeta Zubair contra o Ali, que também não declararam a lealdade ao Ali, eles em Medina, o Ali em Kufa, e o Muawiyah também não declarou. Então, a primeira guerra que teve foi a Batalha do Camelo entre esses dois grupos. A Aisha, que é a mulher, a esposa, depois que a Khadija morreu, o Maomé se casou com a Aisha. E a Aisha, ela ficou em cima de um camelo, por isso que é a Batalha do Camelo, né? A Aisha, o Zubair, lutando contra o Ali. E o Ali venceu essa batalha e matou o Zubair, cortou a cabeça não foi o Ali, né, mas o exército cortou a cabeça do Zubair, e a Aisha acabou sendo poupada, foi para Medina e a participação dela ficou por aí, né?
Obviamente que o Ali não ficou feliz em ver a cabeça do Zubair, porque era da família, era da tribo dos Quraysh, né? E aí eu volto um pouco, peço escusas, volto um pouquinho aqui para falar um pouco do conceito de Bait, que também tem a ver com a presença judaica no Iraque. Lembrando, os judeus tinham sido expulsos no período da Babilônia, depois o Ciro conquistou e os persas então conquistaram Jerusalém e a Judéia, e todos puderam voltar, mas muitos ficaram, e existia a figura do Resh Galuta, um judeu, o exilarca, o chefe dos judeus no Iraque, que é o Ras al-Jalut, em árabe, né? E os judeus no Iraque, eles tinham bastante esse conceito de casa davídica, a casa de Davi. É dali que vieram os reis, é dali que virá o Messias, da casa de Davi. Tanto que Jesus era da casa de Davi, enfim, essa ideia da casa de Davi, a casa de uma família dinástica, pode ter sido incorporada pelos defensores, os alidis, os defensores do Ali, como sendo, olha, então a casa do profeta Maomé é o Ali e os seus filhos, os seus descendentes. Tá? Então, esse claim, o Ali, então, ele tinha essa questão de também ser da família próxima do profeta. Bom, uma vez terminado esse conflito e o Ali saindo vencedor, a gente tem o outro conflito, que é a Batalha de Siffin, já no ano seguinte, que aí sim é entre o Ali e o Muawiyah. Então, só para recapitular, temos 3 grupos. Esses 3 grupos, essencialmente, não aceitaram, no princípio, os 2 grupos opostos ao Ali não aceitaram que o Ali fosse o próximo califa. E isso causou uma guerra civil. Então, em Meca, o Zubair, que era o companheiro do profeta Maomé, se declarava o califa. Na Síria, em Damasco, o Muawiyah, que era da família, todos eles eram Quraysh, se declarava o califa. E aí, a primeira guerra do camelo entre o Zubair e o Ali, vitória do Ali, e a segunda batalha entre o Ali e o Muawiyah. Só que essa batalha deu empate. Ou ninguém estava tão disposto a lutar, e então pediram uma arbitragem, hukma. E essa arbitragem, a arbitragem também um conceito que existia bastante na época. Alguém que não faz parte dessa briga vai lá, entende um lado, entende o outro e emite uma opinião, né? Que tem que ser aceita. Quando o Ali aceitou a arbitragem, ele falou: eu aceito que tem um árbitro, eu aceito que a gente discuta isso, não tenha guerra, senta, a gente discute e vê quem é realmente o califa. Um grupo que sustentava que o Ali deveria ser o califa se afastou do Ali, não aceitava, porque, segundo esse grupo, não é uma escolha do homem quem é o califa, é uma escolha de Deus, e ponto final. Então, nem o próprio Ali podia dizer que ele não era o califa. Então, esse grupo deixou o Ali. E em árabe, deixar, se afastar, é haraja. Então, esse grupo ficou conhecido como os harijitas. Não confundir com os coraishitas, que é a tribo do profeta, o Quraysh. Os harijitas não aceitaram a arbitragem e saíram do campo, e inclusive um deles acabou assassinando o Ali no ano de 661. E no final das contas, a arbitragem acabou decidindo em favor do Muawiyah. O próprio Ali também não aceitou essa decisão final, ele acabou sendo assassinado por um harijita. Tá? Como que a guerra terminou? A guerra terminou com o filho do Ali,
filho mais velho, o Hassan, declarando o baia para o Muawiyah. Falando, olha, tá bom, você é o próximo califa, eu vou sair, vou para Medina e vou rezar. Pronto. Então ele se afastou, foi para Medina e assim terminou a Primeira Guerra Civil. Ficou clara a Primeira Guerra Civil? É um tema delicado, enfim, mas deu início, assim, ao califado Umayyad. E o primeiro califa, Umayyad, ou seja, não é mais aqueles califas Rashidun, os companheiros, Ashab, os companheiros do profeta Muhammad, e agora é o califado Umayyad, que acabou virando um reino, né? É uma dinastia que vai de pai para filho. É muito diferente do que existia até então. Tá? Bem, vocês talvez se lembram que o Ali tinha, além do Hassan, outro filho, Hussein. E quando morre o Muawiyah, ele passa o califado automaticamente para o filho Yazid. E aí começa novamente a discussão do baia. Então, o Yazid não conseguiu o baia do Hussein, que estava lá em Kufa. E também não conseguiu o baia do Abdullah ibn Zubair, o filho do Zubair, aquele que tinha sido morto em Medina, também não declarou o julgamento, lealdade ao Yazid. E isso foi no ano 680, e ali começamos, então, a segunda fitna. E nesse momento, o que você tinha eram esses Amir al-Mu'minin, o Yazid aqui, o Hussein aqui, e o Abdallah bin al-Zubair em Medina. Em Meca, diga-se de passagem, né? Meca estava nas mãos do califa Abdallah bin al-Zubair, e não do califa ou do Amir al-Mu'minin. Ou seja, esse início de história do Islã, e que a gente aprende como sendo né, a gente desenha um mapa e pinta todo ele de azul, assim, fala, aqui é o califado abássida, ou Umayyad, perdão, Umayyad. E, bem, enfim, não era bem assim. Aquilo ali é tudo recortado, você não tinha uma fronteira muito sólida. Isso aqui é só um resumo do que a gente viu, né? Então, o Muawiyah morre, 680, o Yazid é escolhido o próximo califa, mas nem todos aceitam. O Hussein, que é o filho do Ali, não o Hassan. O Hassan já foi para Medina e ele abriu mão, mas o Hussein, que é o segundo filho, ele não foi para não declarou lealdade. E o Abdullah ibn Zubair, aqui, o filho do Zubair, tá? Em 680 acontece o que vira hoje o grande marco da história xiita, mas na ocasião ainda não era, tá? O que eu quero dizer é assim, quando eu fui para o Irã a primeira vez em 2001 e visitei o túmulo do sexto imã xiita, que é o único imã que está enterrado no território onde hoje é o Irã, o imã Al-Ridha. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela cena que eu assistia na televisão quando eu era criança, no Irã, as pessoas com um chicote de metal batendo nas costas, saindo sangue, né, jorrando sangue das costas das pessoas. E o que era aquilo? O que estava acontecendo? Era o dia. Então eu tinha duas fileiras de homens vestidos de cinza e uma pessoa entoava uma canção daquelas bem tristes que fazia você realmente, você não entendia o que estava sendo falado, mas era realmente tocante a melodia. As pessoas se aproximavam e começavam a chorar copiosamente, e aí começava o ritual de autoflagelação.
E depois eu descobri aquilo, eu cheguei justamente naquele dia, no dia 10 do mês de Muharram, que é o dia da Batalha de Karbala e o sacrifício de Hussein e toda a sua família. Todos eles foram massacrados naquele dia e, e nós estamos falando do neto do profeta Maomé. É uma coisa marcante, né? Bem, essa é a tradição xiita dos dias atuais. Na época, a gente não pode, tem que tomar um certo cuidado, porque as tradições vão mudando, ou nem estava sendo escrita a história naquele instante, né? O Yazid passou a ser o grande inimigo dos xiitas, e isso explica muito, por exemplo, do ódio mortal que os xiitas e os sunitas têm um do outro. A Batalha de Karbala, o sacrifício de Hussein, que não vai ser o primeiro do sacrifício, é só o primeiro dessa guerra da segunda fitna, que durou 12 anos. Tá. Opa, a hora que eu estava aqui, atenção, só ver se eu... 12 anos. Ah, muito bem. Então, deixa eu só... É isso. Eu queria falar dessa parte antes, depois eu volto. Nesses 12 anos, nesse período, depois que o Hussein foi sacrificado em Karbala, onde hoje é o Iraque, existiu um grupo chamado Tawabun, que são os penitentes. Eles se penitenciavam por não ter ido em auxílio ao Hussein. E eles se rebelaram contra o califa e foram todos massacrados. Depois existiu o Murtar, a revolta de Murtar. E essa revolta ela traz uma coisa nova, porque o Murtar se declarava falar em nome de alguém que estava oculto, estava o nome de um terceiro. E a gente vai ver que esse tipo de tradição fica muito forte mais adiante. Os xiitas são essencialmente isso, né? É alguém falando em nome de um califa ou de um ou do Mahdi, do Salvador. O Murtad falava em nome do outro filho do Ali, daquele Abdullah ibn Muhammad ibn Hanafiya, mas até então não se sabe. Ele foi massacrado também, morreu, enfim. O califado continuou periclitante, mas se sustentou, né? Até a chegada que a gente vai ver no próximo encontro dos Abacidas, mas isso a gente vai ver mais adiante. Agora eu quero falar de Jerusalém e voltar naquela notícia que eu mostrei para vocês do dia 20 agora de novembro, 16 de novembro de 2020, dando conta de um advogado falando que a mesquita de Al-Aqsa não é em Jerusalém. Muito bem, a gente tem no Alcorão uma única aia que fala que Maomé agradece a Alá por tê-lo trazido são e salvo da sua viagem noturna da Mesquita al-Haram, da Mesquita Sagrada, que é Medina, ila al-Majid al-Aqsa, até a mesquita distante, de Al-Aqsa. Distante, e aí esse advogado disse que a distância, nós estamos falando de 18 milhas. Sei lá, 30 quilômetros ali de Meca, de Medina, não é algo... Como é que o profeta faria uma viagem noturna para Jerusalém, que é lá longe, de Meca para Jerusalém, né? E obviamente, depois tem toda uma história da viagem noturna do profeta, Al-Isra, que ele, com seu cavalo alado, foi para essa mesquita de Al-Aqsa e subiu seu cavalo alado e visitou os 7 paraísos e coisas desse tipo. Bem, de todos esses aqui são os califas umaídas. Tá? Teve uma troca aqui
entre grupos. Os sufianidas são detestados pelos xiitas, porque tem nele o Yazid, que teve a batalha que matou o Hussein, né? E depois os Marwanidas, mas todos eles são a mesma família e tal. E um dos mais importantes é o Abd al-Malik, o escravo do rei, Deus, né? Al-Malik é um outro nome de Allah. Abd al-Malik, ele governou de 685 a 705, e uma das coisas que ele fez foi construir a Dome of the Rock, a Mesquita da Pedra, que não é uma mesquita, é o Domo da Pedra, vamos dizer assim, né? Ela não é uma mesquita porque ela não tem as características de uma mesquita. Ele foi vamos dizer, o consolidador da dinastia, ele que compilou um texto oficial do que seria o Corão, né? E ele buscou fazer distinções, porque o Islã ele ainda não era uma religião como a gente sabe, como ela é hoje, né? O Islã, ela era, em nenhum momento o Maomé falou: estou fundando uma nova religião, ou coisa desse tipo. Talvez ele quisesse afirmar o judaísmo. Tem vários textos no Alcorão dando conta que Deus deu a Torá para os israelitas, e depois Deus mandou o Messias, Jesus, e agora ele me mandou aqui e tal, né? Mas não necessariamente é uma nova religião. O Abd al-Malik, ele acaba construindo, então, o Domo da Pedra. E como era Jerusalém naquela época? Jerusalém não tinha as muralhas que a gente vê hoje de Jerusalém. Ela tinha outras muralhas, mas não essas que foram construídas por Suleiman, o sultão otomano, no século XVI, se não me engano. Existia um prédio muito importante, o mais importante dos prédios, e não era o templo judeu que tinha sido destruído. O mais importante dos prédios era a Igreja do Santo Sepulcro. Esse era o grande prédio era o prédio que tinha talvez sido construído ali pelo Constantino, ou enfim, alguns séculos antes disso, né? A Santa Helena foi lá e encontrou a cruz, tem a Gruta de Santa Helena. Então, ele, para rivalizar com o cristianismo, com o prédio do cristianismo, ele foi lá e fez essa mesquita, esse domo da pedra, no local onde acredita-se, onde era o templo, ou onde era o sagrado do sagrado, o Kadosh el-Kadosh, né? Onde somente os sacerdotes podiam, Koanim, podiam entrar, mas não se sabe exatamente onde que era isso, né? Ninguém tem exatamente a localização perfeita desse lugar, né? Ele construiu, então, a mesquita, o Domo da Rocha, e é mais ou menos a partir dali que os muminun, os crentes, passam a ser chamados de muslimun. Vamos dizer, é a partir dali que você realmente criou uma nova, se separou do judaísmo e do cristianismo, né? Mas tem muita interação, né? O local onde foi construído esse domo, existem discussões também, porque, como vocês podem ver, a guerra civil que terminou em 692, ela tomou uma parte significativa do período do Abd al-Malik. E nesse período, ele não podia acessar Meca. Meca estava, como a gente viu, com o Abdallah ibn al-Zubayr, que era o califa, o Amir al-Mu'minin de Meca. O Amir al-Mu'minin de Meca, o comandante dos crentes de Meca, era Ibn Zubayr, o filho do Zubayr, que teve a cabeça cortada. Aliás, um parênteses, tem também uma história da cabeça cortada do Hussein. E existe até uma cidade israelense onde acredita-se que
essa cabeça esteja, não sei se é Ashdod ou Ashkelon, uma dessas cidades. Tem alguns lugares onde a cabeça do Hussein teria sido enterrada. Bem, mas voltando aqui no Abdelmalik, o Abdelmalik, ele inclusive bombardeou Meca e destruiu a Kaaba. Olha que coisa. Para ele derrotar o seu inimigo, o Abdallah ibn Zubayr, de Meca, de Medina, né? E realmente consolidar o seu reino e a dinastia, o Império Umayyad. Antes disso, ele talvez tenha construído a mesquita por uma impossibilidade de acessar o local de peregrinação que era Meca. Tem essa discussão. Depois, no ano de 692, é conhecido como Sanat al-Jama'a, é o ano da reunião e é o fim da segunda fitna, tá? O Império Umayyad, ele vai ter esse período do Hisham de 20 anos, né? E dali a 40 anos ele vai ruir, e a ruína dele vai se dar através dos descendentes de Muhammad ibn al-Hanafiya, aquele filho do Ali. Eu vou voltar para mostrar para vocês. O filho do Ali, este indivíduo aqui, Muhammad ibn al-Hanafiya. Né? Vamos só voltar para o Ahl al-Bayt, a família, e vejam que o Hassan desapareceu, deu o baia para o Muawiyah. O Hussein não deu o baia ao Yazid e foi derrotado e morto e decapitado no que ficou conhecido como a Ashura para os xiitas hoje. Ashura significa Ashara, vem de Ashara, que é 10, que é por conta do dia 10 do mês de Muharram. E o Muhammad ibn al-Hanafiya, ele tem um outro filho do Ali, mas não é filho de Fátima. Ou seja, ele já escapa um pouco da questão sanguínea do profeta Maomé. E os abássidas, eles vão nascer aqui, né, com essa pessoa oculta declarando, enfim, que fala em nome de um escolhido, do Mahdi. E é assim que nasce o nascimento do xiismo também e dos abássidas, que são esse grupo aqui, ó. Os abássidas também são da tribo dos Quraysh.